Então, bom dia a todos. Hoje nós vamos iniciar a segunda aula da unidade 3 da disciplina de conversores multiníveis, que trata especificamente da principal aplicação em que esses conversores têm sido utilizados, que é o acionamento de máquinas em média tensão. Então, aqui um breve resumo da aula de hoje, inicialmente uma introdução sobre essa aplicação. Depois, nós vamos dar uma conversada sobre a estrutura básica de um sistema de acionamento de máquinas elétricas em velocidade variável, especificamente quando esse sistema de acionamento estiver sendo utilizado em média tensão. Uma questão que normalmente tem sido foco de estudos, e eu vou brevemente falar sobre isso, é a questão da tensão de modo comum em sistemas de acionamento. E, por fim, na aula de hoje, eu vou apresentar algumas topologias multiníveis, alguns produtos comerciais que têm sido empregados em sistemas de acionamento em média tensão. Então, isso já tem bastante tempo, mas aplicações que envolvem motores elétricos são os maiores consumidores de energia elétrica. Então, se vocês pegarem diferentes pesquisas, vocês vão ver que essas aplicações, o uso de motores elétricos, significam uma importante fatia de todos os consumidores de energia elétrica. Mas uma questão importante, além desse fato, é que essas aplicações ainda têm um significativo potencial para melhorar a eficiência energética desses sistemas. Então, essa figura mostra um exemplo disso, né? É uma comparação do consumo de energia em aplicações que fazem uso de ventiladores, tá? Potências maiores, assim, ventiladores industriais. Uma das formas de controlar o fluxo de ar desses ventiladores faz uso de soluções mecânicas, de válvulas, né, para fazer o controle desse fluxo de ar. Entretanto, o uso dessas válvulas acarreta numa reduzida eficiência lá na saída desse tipo de sistema. Tem muita perda de energia nessas válvulas mecânicas. Então, aqui nessa figura, por exemplo, em vermelho, seria a potência que nós temos disponível com o controle de velocidade, e sendo que esse eixo X aqui é a porcentagem, a velocidade do fluxo de ar, né, em porcentagem. Então, eu quero fazer um controle dessa velocidade de ar. Então, aqui, esse tipo de carga, ele tem uma característica de potência por velocidade aqui quadrática. E aqui em azul é a potência consumida pelo sistema, sendo que o controle é feito com válvulas. Então, vejo que nós temos uma potência disponível aqui em vermelho, mas uma potência sendo consumida bem maior do que a potência disponível. Uma outra forma de nós controlarmos a velocidade desse fluxo de ar é controlando a própria velocidade do motor que está acionando esse ventilador. Ou seja, a gente não controla a velocidade por uma válvula, mas controlamos a velocidade sim mudando a velocidade do eixo desse motor, desse sistema de acionamento. E com isso é possível verificar que a potência consumida pelo sistema de acionamento ela é muito menor em comparação com a solução mecânica. Então vejo que nós temos aqui uma melhoria de eficiência bastante significativa. Então essa é uma das vantagens que tem sido bastante reivindicada pelo uso de sistemas de acionamento de motores com velocidade variável. Um termo em inglês que tem sido usado é Adjustable Speed Drives, ou ASD, certo? Claro que para nós variarmos a velocidade de motores em corrente alternada, aqui eu vou focar em corrente alternada principalmente, nós temos que modificar, o principal método é modificar a velocidade do campo girante, e para isso nós temos que modificar a frequência das tensões aplicadas ao motor. Então nós temos que investir aí em eletrônica de potência para permitir a operação desses motores com velocidade variável. Então, uma das principais vantagens que tem sido reivindicadas, mas não é a única,
é a melhoria de eficiência de todo o sistema de acionamento. Quando eu falo sistema de acionamento, não é só o conversor, o motor, até porque com a inclusão de um conversor, nós vamos ter perdas nesse conversor. Mas nós temos que lembrar que nós temos o sistema de acionamento compõe a carga propriamente dita, a parte mecânica, sistema de transmissão de energia. Então, quando eu falo de melhorar a eficiência de todo o sistema de acionamento, tá? Nós temos outras aplicações, como, por exemplo, compressores, nós temos aplicações de bombeamento, por exemplo, que são extremamente vantajoso utilizar a operação com velocidade variável. Por exemplo, nós teremos uma partida suave, né, do motor, isso reduz, por exemplo, picos de corrente que podem ter na rede elétrica. Em sistemas de bombeamento, essa partida e também a parada suave da bomba reduz estresse mecânico em encanamentos. Isso pode ser feito com esse sistema de acionamento com velocidade variável. Então, são diversas vantagens em diferentes aplicações que hoje têm motivado o uso desses sistemas de acionamento com velocidade variável. Então, continuando, né? E especialmente em aplicações de alta potência, o uso de acionamento com velocidade variável se torna até mais importante, né? Então, aqui eu cito, tirando dessa fonte 2, inúmeras aplicações que têm sido utilizado acionamento com velocidade variável em alta potência. Então, aqui a sigla que está sendo utilizado nesse artigo, e eu também utilizo aqui na aula, é HP-ASD, onde HP aqui quer dizer de high power, certo? Então, de alta potência. Então, alguns setores e aplicações em que tem se utilizado esse tipo de sistema de acionamento. Mineração, né? Então, nós temos grandes cargas em mineração, área petroquímica, um setor extremamente importante, que demanda bastante sistema de acionamento em alta potência, parte metalúrgica, na parte de marítima, né? Parte de papel, celulose, cimento, na própria área de sistemas de energia. Então, vejo que existem inúmeros setores e as aplicações aqui, muitas voltadas, como eu falei, a ventiladores, bombeamento, esteiras rolantes, né? Compressores. Então, as cargas têm características similares, mas em diferentes setores. Então, vejo que hoje existem inúmeras cargas, inúmeros setores com potências cada vez maiores. Então, nós temos um campo bastante grande aqui para trabalhar em sistemas de acionamento com velocidade variável. E como eu estava falando anteriormente, lá nos slides anteriores, quando a gente deseja fazer um acionamento com velocidade variável, já não nos serve mais simplesmente conectar um motor na rede elétrica. Nós temos agora trabalhar com um sistema de conversão de energia, onde a gente consiga variar a amplitude e a frequência das tensões aplicadas ao motor para controlar a sua velocidade. Então, digamos, o núcleo básico desse tipo de sistema de acionamento normalmente é composto por um retificador, né? Esse retificador, de forma geral, usualmente é um retificador a diodos, ou seja, não controlado, e unidirecional de potência, ou seja, normalmente o fluxo de energia é da fonte para o motor. Esse retificador normalmente gera um barramento em tensão. Claro que existem soluções que geram barramento em corrente, mas normalmente é barramento em tensão. E na saída desse barramento em tensão se conecta um inversor, normalmente um inversor modulado por largura de pulso, PWM, que converte essa tensão do barramento em tensões com frequência e amplitude variáveis, dessa forma possibilitando o controle de velocidade e de torque aplicado ao motor. Então, esse aqui, digamos, é o núcleo básico. Nós temos algumas estruturas adicionais que não são obrigatórias, como, por exemplo, a necessidade de transformador de isolação, vai depender dos níveis de tensão, vai depender da aplicação. Filtro, tanto do lado da rede quanto do lado do motor, também depende da estrutura sendo utilizada, da aplicação.
Mas esse aqui, digamos, é um diagrama esquemático bem simplificado do que seria um sistema de acionamento com velocidade variável. Do ponto de vista da eletrônica de potência, como eu falei, esse retificador, de forma usual, normalmente é implementado um retificador a diodos, ou seja, não tem uma complexidade tão grande. Normalmente, a maior complexidade do ponto de vista de eletrônica de potência e sistemas de controle recai no inversor, no conversor CCCA. Então, por isso que eu vou dar um foco especial nessa aula de hoje, focando nesse inversor para aplicações de alta potência e média tensão, que é, digamos, a principal aplicação, utilização aí de conversores multiníveis. Então, quando eu falo em aplicações de alta potência, que é onde é um nicho de aplicação de conversores multiníveis, normalmente a gente deseja se operar com maiores níveis de tensão. Para quê? Para reduzir os níveis de corrente, reduzirmos as perdas em condução, perdas Joule do sistema, e assim aumentar o rendimento desse sistema de acionamento. Lembrando que agora, quando a gente trabalha com sistemas de alta potência, operar com um rendimento elevado se torna imperioso, é uma obrigação. Por quê? Porque se nós trabalharmos com rendimentos baixos, as perdas se tornam significativas e o custo financeiro associado a essas perdas se torna muito alto. E, além disso, que nós temos problemas para dissipar todas essas perdas. O sistema de dissipação dessas perdas se torna mais complexo. Então, quanto maior os níveis de potência, mais importante é se trabalhar com rendimentos elevados. Tá? Então, uma alternativa, normalmente, quando se trabalha com alta potência, deseja-se operar com elevados níveis de tensão. Entretanto, a implementação de sistemas de acionamento para média tensão sempre é um desafio. Um dos desafios são os dispositivos semicondutores que nós temos para operar com elevados níveis de tensão. Até pouco tempo atrás, a tecnologia associada a dispositivos semicondutores de média e alta tensão era bastante limitada. Melhorou bastante nos últimos anos, mas ainda nós temos limitação de qualidade desses dispositivos semicondutores. Então, esses dispositivos semicondutores muitas vezes têm perdas elevadas, são dispositivos lentos, então muitas vezes se limita o uso desses dispositivos para aplicações de média, especialmente em alta tensão. Então, uma alternativa é o uso de interruptores em série, que a gente já conversou sobre isso em aulas anteriores, mas também se impulsionou devido à necessidade de trabalhar com média e alta tensão e as limitações dos dispositivos semicondutores, essas características impulsionaram o uso de inversores multiníveis para essa aplicação. E até hoje, o principal nicho de aplicação de inversores multiníveis tem sido no acionamento de máquinas para média tensão. Então, algumas vantagens que motivam o uso desses inversores para essa aplicação. Então, é a possibilidade de utilizar interruptores de menor tensão. Isso nos acarreta o uso de interruptores de melhor qualidade e, consequentemente, resulta em maior rendimento na estrutura. Nós temos, como o tempo de comutação das chaves, ele é o mesmo, e nós estamos usando chaves de menor tensão, ou estamos trabalhando com menor DVDT, com menores níveis de tensão, nós temos uma redução do DVDT associado a esses conversores multiníveis. Isso, por exemplo, reduz a questão de interferência eletromagnética, reduz correntes parasitas que circulam por esse sistema de acionamento. E outra vantagem importante para esse tipo de aplicação, que o uso de conversores multiníveis, os múltiplos steps, passos de tensão que nós vamos ter nas tensões de saída aplicadas aos conversores, acabam reduzindo a tensão de modo comum que surge nos terminais da máquina, e isso é uma vantagem importante para esse tipo de aplicação, que eu vou destacar um pouquinho mais de detalhes posteriormente.
Claro que nós temos a questão de complexidade, a complexidade aumenta desses conversores em relação aos conversores 2 níveis, mas, mesmo assim, esse tipo de aplicação aceitou muito bem esse tipo de conversor, os conversores multiníveis. Tá? Mostrando isso, essa figura retirada da referência 1 ilustra, então, o que eu estava falando, da aceitação desses conversores multiníveis. Então, essa figura mostra a taxa de crescimento no mercado global de sistemas de acionamento de motores com velocidade variável em média tensão, crescimentos significativos aqui na faixa, por exemplo, normalmente na faixa de 10 a 15% ao ano. Nós tivemos em 2008 aqui um crescimento de até 25%, já em 2009 nós tivemos aqui uma crise financeira global, né, em 2009, que acarretou até uma diminuição do uso desse sistema de acionamento, mas de forma geral vejo que o crescimento do mercado desse tipo de aplicação tem sido bastante significativo. Então, mostrando a importância desse mercado em média tensão e alta potência. Existem sistemas de acionamento em média tensão em uma ampla faixa de potência, vejam assim, eu não estou falando de potência baixa, estou falando de potência alta, então desde 200 kVA até mais de 100 MVA, tensões de 2,3 kV a 13,8 kV, ou seja, uma ampla faixa de potência e tensão, mas segundo essa referência 4, já é uma referência antiga, mas eu acredito que esses dados, essa tendência se mantém. A maioria desses sistemas de acionamento está concentrado numa faixa de 1 a 4 megawatts, mesmo assim uma potência significativa, e tensões aqui na faixa de 3,3 a 6,6 kV. Então, se vocês procurar, eu vou falar sobre isso hoje, as topologias comerciais empregadas, a maioria delas se concentra nessa faixa de potência e nessa faixa de tensão. Outra questão importante, o pessoal não utiliza esse sistema de acionamento porque vai ser mais um conversor lá bonito dentro da sua planta ou por questão de marketing. Isso reverte em dinheiro, tá? Então, o uso desse tipo de sistema tem sido ampliado porque tem um tempo de retorno bem importante ou reduzido em relação ao investimento que se é feito. Então, aqui, segundo essa referência 1, que é uma referência mais recente, tempo de retorno de até 2 anos e meio, menos de 3 anos, o que é um tempo bem razoável. E essa referência 5 aqui é uma referência mais antiga, da década de 90, mas mesmo assim vejo que já tinha um tempo de retorno também bem razoável, né? Então, aqui, em meados da década de 90, o tempo de retorno que era citado pelos consumidores, né, era a maioria entre 1 ano e meio e 5 anos, e aqui nós temos poucas aplicações com tempo de retorno muito curto ou muito longo. Mas então vejam que são trabalhos de épocas diferentes, a referência 1 é uma referência relativamente antiga, de 2016, e essa referência 5, em meados da década de 90, mas são tempos de retorno aqui similares. Tá? Então, desde aumento de produtividade, desde melhoria de eficiência do próprio sistema de acionamento, levam a esse tempo de retorno bastante curto. Tá? Então, passada essa introdução, falar um pouquinho da estrutura básica de um sistema de acionamento para média tensão. Essa figura eu retirei da referência 2, mas ela é referente a uma figura que foi uma cortesia da ABB para os autores do artigo. Tá? Então, de forma geral aqui, o sistema de acionamento é aquele mesmo que eu já apresentei anteriormente, né? Nós temos uma carga, que é o motor, né? Nós temos a rede elétrica. Essa rede elétrica, ela é, digamos, aplicada ou condicionada ao conversor, pode ser através de filtros de conexão com a rede. A necessidade ou não do transformador depende de inúmeros fatores. Esse transformador, normalmente, ele é externo ao conversor, apesar de algumas soluções
apresentarem ele também como parte da solução, vai depender da empresa, dos modelos que são utilizados, né? Então, nós temos, após esse transformador, o conversor propriamente dito. O retificador pode ser controlado ou não controlado, certo? Nós temos o barramento CC, pode ser em tensão ou em corrente. Nós temos o inversor. Vejo que nós podemos ter aqui unidade de arrefecimento, então isso é importante, como nós estamos trabalhando em potência elevada, nós temos que ter um projeto muito bem feito da parte de dissipação, arrefecimento de calor. Pode ser esse arrefecimento a ar ou a água, normalmente. Nós temos uma unidade de controle. Veja que aqui para cada item existe um gabinete específico ilustrando essas partes. Então, nesse caso aqui, nós temos o inversor, a parte de potência, nós temos a parte do filtro passivo, do barramento, né? E aqui a parte do retificador. E também temos uma unidade de controle, né? Essa unidade de controle controla tanto o inversor, e se no caso, se for um retificador controlado, também controla esse retificador. Normalmente aqui por a parte de comunicação por fibra ótica, certo? E na saída desse inversor, nós temos aqui, dependendo do tipo do modelo, também o filtro passivo de saída. E nós temos aqui nesses gabinetes, normalmente, uma unidade aqui associada a essa refrigeração, seja ar ou seja água, nesse caso particular aqui sendo mostrado. Tá? Então, esse é um sistema de acionamento típico, são grandes gabinetes, não são, demandam um espaço que as empresas têm fabricado. Um aspecto que tem sido muito discutido, tem sido motivo de discussão tanto na academia quanto nas indústrias, é a necessidade ou não desse transformador de isolação. Como eu falei, esse transformador de isolação tem algumas funções importantes, certo? Como exemplo, adequação de níveis de tensão entre rede e o que o conversor e a carga, o que o motor necessitam. Tem uma função bastante importante que traz níveis de proteção maiores para o sistema, que é a questão de isolação galvânica. Outra vantagem que eu vou discutir um pouco com vocês nos próximos slides é a redução da tensão de modo comum no motor. Isso traz vantagens importantes. E diversas empresas utilizam, já que vão utilizar o transformador para atingir essas primeiras vantagens, já utilizam o transformador para também implementar retificadores multipulso, que eu mostrei para vocês em aulas anteriores, né? Com isso, melhorando aspectos de distorção harmônica do lado da rede. Entretanto, esse transformador traz algumas desvantagens. Embora reduza a tensão de modo comum no motor, na verdade, ele não elimina o problema da tensão de modo comum, mas sim ele transfere o problema da tensão de modo comum do motor, que é a carga que está sendo acionada, mas ele transfere esse problema para o transformador e cabos de conexão. Mas, mesmo assim, do ponto de vista de tensão de modo comum, o que se observa é que se tem um ganho, para o motor essa tensão de modo comum é mais problemática do que para transformador e cabos. Mas o principal problema desses transformadores é o grande peso e volume que esse tipo de equipamento traz ao sistema como um todo. Então, aqui se mostra, por exemplo, uma comparação no espaço e o peso do sistema de acionamento com transformador e sem transformador. A retirada desse transformador traz um benefício muito grande, uma redução muito grande no volume que ela ocupa e no peso que a solução possui. Então, alguns pesquisadores e também empresas têm gerado modelos, né, ou têm apresentado modelos de sistema de acionamento sem transformador, transformerless, numa tentativa de reduzir peso, volume e também o custo de toda a estrutura. Entretanto, a maioria das soluções que existem no mercado fazem uso de transformadores, devido a essas vantagens, ou pelo menos apresentam opções, a disponibilidade de transformadores. Os primeiros trabalhos
que os primeiros sistemas de acionamento que eu tenho conhecimento, até aquela referência que eu falei antiga, de meados da década de 90, se não me engano, é a referência 5 da aula de hoje, citavam que mesmo não sendo uma obrigação, quase a totalidade dos primeiros sistemas de acionamento utilizavam transformadores de isolação, principalmente em aplicações chamadas retrofit, onde a gente readequa um sistema que antes não tinha sistema de acionamento com velocidade variável, para agora alimentar o motor com velocidade variável. Então, principalmente nessas soluções, o transformador de isolação, devido a essas vantagens, e principalmente a questão de proteção que ela traz, e essa questão de redução de tensão no modo comum, era uma alternativa normalmente utilizada. Claro que tem algumas topologias, como o conversor e cascata, que obrigatoriamente precisa transformador de isolação. Entretanto, outras topologias, como por exemplo o conversor NPC, que não demanda, não é obrigatório transformador, mesmo essas topologias, as empresas têm adotado de forma usual até hoje o uso do transformador de isolação. Já que eu estou falando bastante dessa questão do transformador, estou falando bastante dessa questão da tensão de modo comum e sistema de acionamento, eu vou trazer à tona aqui um pouco sobre essa discussão, tá? Então, aqui eu apresento diagramas ilustrativos, diagramas simplificados de um sistema de acionamento. Então, vejo aqui na figura de cima, nós temos um motor trifásico, ele é alimentado aqui por um inversor trifásico, 2 níveis convencional. Nesse momento eu não estou preocupado com a questão de ser multinível ou não. Então, está sendo alimentado por um inversor trifásico convencional, por um barramento capacitivo. Eu simplesmente dividi o barramento capacitivo em 2 para ter um ponto de referência, certo? Para ter um ponto de referência central, aqui simétrico, nesse barramento. Nesse caso específico, alimentado esse barramento por um retificador não controlado a diodos, e esse retificador está alimentado por uma rede trifásica, né, que tem aqui seu ponto central aterrado. Você já sabe que esses retificadores a diodos sempre tem 2 pernas que estão conduzindo, e uma terceira perna está bloqueada. Então, essa figura de baixo, ela representa, de forma simplificada, ilustrativa, a operação desse sistema de acionamento para um dado instante de operação, onde nós temos, então, das 3 fontes aqui dessa rede trifásica, 2 delas estão alimentando esse barramento. Num determinado momento, 2 delas estão alimentando o barramento. E nós podemos representar esse inversor trifásico por 3 fontes de tensão controladas, e elas são controladas pela operação desses interruptores. Então vejam, essa fonte aqui associada à fase A, à fase B e à fase C, na verdade são fontes controladas de acordo com o PWM que a gente impõe a essas chaves. Além disso, eu estou representando esse motor por cargas RL, tá? Esse motor, nesse caso, eu estou representando aqui que ela está conectada em Y, ou seja, o seu estator está conectado em Y. Com relação à conexão desse ponto neutro do estator da máquina, com relação a aterramento ou não, em um motor, o que deve estar aterrado é a sua carcaça. Então, não quer dizer que o ponto neutro interno do estator está aterrado, e normalmente não está. Quem está aterrado é a carcaça. E o que acontece? Entre essa carcaça aterrada e o ponto neutro desse estator, a gente pode representar isso por uma capacitância equivalente, que é uma capacitância chamada capacitância de fuga, certo? Essa capacitância está associada, por exemplo, a mancais, rolamentos, que conectam, digamos, que estão ligados entre a carcaça e o estator que está inserido na parte fixa, que está inserido nessa carcaça da máquina. Não existe conexão elétrica entre esse ponto neutro e o aterramento, mas a gente pode representar eletricamente
conexão entre o estator e o aterramento por uma capacitância equivalente. O que acontece, então? Toda vez que nós temos uma variação de potencial, uma diferença de potencial entre esse ponto neutro do estator e a carcaça da máquina, vai existir um surgimento de uma corrente circulando por esse capacitor. Lembrando que corrente no capacitor é proporcional à taxa de variação de tensão. Então, se nós tivermos uma variação de potencial nesse ponto neutro, surgirão correntes aqui por essa capacitância parasita, essa capacitância associada à corrente de fuga. E essa corrente de fuga vai circular por onde? Principalmente por esse rolamento mancal da máquina. E isso já tem diversos trabalhos que demonstram que isso causa uma deterioração dessas peças mecânicas. Então, essa corrente, caso circule uma corrente por essa capacitância parasita, que nós estamos modelando, que na verdade é uma corrente por essas partes mecânicas da máquina, isso reduz a sua vida útil. Então, vejam aqui, ó, que para surgir uma corrente tem que existir uma diferença de potencial entre esse ponto neutro do estator e esse aterramento. Vejam que essa tensão aqui, ó, no ponto neutro, ela é comum às 3 fases da máquina. E por isso, então, que essa tensão é chamada tensão de modo comum. Essa tensão de modo comum que existe entre o ponto neutro do estator, da máquina, e o aterramento, ou seja, o ponto neutro da rede, que eu já falei que é a tensão de modo comum, é possível demonstrar deduzir que ela é dada por essa equação aqui. Ou seja, é a soma, é a média aritmética das tensões geradas nas 3 fases do conversor. Alguém pode pensar, tá, mas essas tensões, eu vou assumir que o nosso sistema é equilibrado, ou seja, a amplitude das tensões das 3 fases são iguais e elas estão defasadas entre si de 120 graus, e então essa soma das tensões seria zero. Seria zero se essas 3 tensões fossem senoidais, perfeitas, e não são. Lembre que essas tensões geradas nos braços do conversor são tensões moduladas em PWM, comutações em alta frequência, ou numa frequência diferente da frequência fundamental. Então, embora as referências de tensão sejam equilibradas, amplitudes iguais e defasadas entre si de 120 graus, nada garante, a não ser que a modulação se preocupe com isso, que não existam aqui tensões de modo comum. E essas tensões de modo comum, principalmente se elas tiverem múltiplos chaveamentos devido à operação PWM, vão produzir aqui uma corrente parasita circulando por esse sistema. Tá? Então, esse é um problema que tem sido destacado no acionamento de máquinas elétricas, e devido a isso que muitas vezes até as próprias máquinas são projetadas de forma especial, se elas forem utilizadas juntamente a um sistema de acionamento, para numa tentativa de minimizar essa corrente de fuga ou suportar adequadamente essa corrente de fuga, essa corrente que circula por esses rolamentos e mancais. O que acontece quando a gente trabalha com conversores 2 níveis? Essa tensão, por exemplo, de cada braço do conversor, VAN, VBN e VCN aqui, que estão representados em relação ao terra, por exemplo, elas variam entre 2 níveis somente. Elas variam entre 2 níveis. Então, como elas variam entre níveis teoricamente muito grandes, podem surgir grandes variações, grandes steps de tensão nessa tensão de modo comum. Já quando a gente trabalha em conversores multiníveis, nós temos vários steps de tensão nessas tensões equivalentes VAN, VBN e VCN. Como nós temos vários steps de tensão, normalmente essa média aritmética das tensões das 3 fases, assumindo que as suas referências então são senoidais, são equilibradas, normalmente quando a gente trabalha com conversores multiníveis, a tensão de modo comum que surge aqui já tem amplitudes menores. Então essa é uma vantagem importante,
O uso de conversores multiníveis normalmente já reduz aqui essa tensão de modo comum, a sua amplitude, em comparação com conversores 2 níveis. Outra vantagem, quando nós temos conversores multiníveis, dependendo do conversor, nós temos maior flexibilidade para a estratégia de modulação. Então, é possível, em alguns trabalhos, alguns artigos que vocês analisaram, abordavam isso, ou algum de vocês talvez tenha analisado, é possível conceber uma estratégia de modulação usando essa flexibilidade que nós temos de mais chaves, numa tentativa de minimizar ou até mesmo eliminar essa tensão de modo comum. Claro que muitas vezes a redução, através da estratégia de modulação dessa tensão de modo comum, pode trazer outros impactos, como o aumento da distorção harmônica das correntes que circulam por esse motor, ou das tensões aplicadas no motor. Nada vem de graça, nós temos aqui um custo-benefício, mas é possível conceber estratégias de modulação que reduzam essa tensão de modo comum. Tá? Então, os conversores multiníveis, principalmente na área de acionamento de máquinas, essa variável, tensão de modo comum, tem sido foco de preocupação de quem trabalha com esses conversores nessas aplicações. Então, essa é uma forma de reduzir, de mitigar esse problema, trabalhar na estratégia de modulação. Por quê? Porque a tensão de modo comum depende das tensões que são produzidas, que são sintetizadas pelo conversor. Outra alternativa que eu estou colocando aqui, pessoal, que eu estou analisando agora, é a inserção de um transformador isolado galvanicamente entre a rede e o retificador, ou seja, um transformador em baixa frequência, certo? Vejam aqui, ó, que do ponto de vista do esquema inicial, essa é a única modificação, e incluímos agora um transformador entre a rede e o retificador. Tá, mas o que isso impacta agora nesse modelo equivalente, visto do ponto de vista dessa tensão de modo comum e dessa corrente que vai circular pelo sistema? Olhem só, agora, no nosso retificador, que está sendo alimentado, eu sempre tenho duas fases do retificador que estão conectadas ao barramento, como está mostrado aqui. Mas agora, como nós temos uma isolação galvânica entre o primário e o secundário do transformador, essas duas fases que estão ligadas aqui, ó, ao retificador e ao barramento CC, não estão diretamente ligadas a esse ponto neutro, não estão aterradas. A fonte está aterrada, mas as fases que estão ligadas ao retificador não estão aterradas. Existe uma capacitância agora, da mesma forma que eu tenho a carcaça do motor aterrada, eu tenho a carcaça do transformador que está aterrada. O primário do transformador via rede aqui também está aterrado, mas os secundários do transformador que estão ligados ao retificador estão flutuando, não estão aterrados. Quem está aterrado é a carcaça. Então, da mesma forma que eu disse que eu posso representar essa relação entre o ponto neutro do estator do motor com a sua carcaça por uma capacitância, certo? Por uma capacitância, eu também posso incluir entre esse ponto neutro aqui, ó, dos secundários do transformador e o terra, a carcaça, eu também posso incluir como modelo uma capacitância parasita para representar eventuais correntes parasitas que circulam pelo sistema. Então, agora vejam que surgiu a inclusão desse transformador, pode ser modelada aqui nesse circuito equivalente, do ponto de vista de circuito de modo comum, por essa capacitância parasita do transformador, tá? E o que acontece, pessoal? Essa capacitância parasita do transformador, ela é muito menor do que a capacitância parasita associada a esse motor. Ou seja, a impedância que existe, eu tenho uma capacitância menor, isso quer dizer que eu tenho uma impedância maior. Ou seja, as correntes parasitas que circulam ou que circulariam nesse transformador são muito menores que a capacitância de modo comum, aqui, ou a capacitância parasita associado ao motor. O que isso quer dizer, então? Nós temos uma impedância muito maior associada a essa capacitância do transformador,
ser comparada com a impedância dessa capacitância associada ao motor. E se nós analisarmos esse circuito aqui, que é um circuito série, ambos estão conectados ao terra, como nós temos uma impedância maior associada a essa capacitância parasita do transformador, vejam que a tensão de modo comum representada por essa seta, se nós não realizarmos nada, ainda existe. A estratégia de modulação ainda existe. Mas agora, como nós temos dois capacitores em série, e essa impedância associada à capacitância do transformador, ela é maior, grande parte dessa tensão de modo comum produzida pelo inversor, ela vai se concentrar agora na capacitância parasita do transformador. Lembre que eu falei anteriormente que quando a gente insere um transformador de isolação, a gente reduz a tensão de modo comum sobre o motor. Mas a gente não elimina esse problema de tensão de modo comum. A gente transfere para o transformador e para os cabos de conexão que existem nesse sistema. Certo? Então a gente está transferindo o problema do motor para o transformador. Mas como essa capacitância aqui ela é bem menor, ou seja, eu tenho uma impedância de modo comum maior, não resulta num problema tão grave como resultaria aqui nesse motor. Tá? Então, por isso que é preferível nós transferirmos essa tensão de modo comum do motor para o transformador. O ganho, o prejuízo que nós temos é muito menor do que o ganho. Claro que aqui nós temos a questão de peso, volume, mas como eu já disse, existem outras vantagens associadas a esse transformador, como, por exemplo, isolação galvânica e adequação de níveis de tensão. Então, é um ponto que eu sempre gosto de trazer para a aula, e aí vai depender de cada caso, cada aplicação, né? Vai depender para qual aplicação vai ser usado o sistema de acionamento, requisitos de espaço e volume que eventualmente possam ter. Então, essa solução de ter ou não um transformador é uma análise que deve ser feita caso a caso. Mas então, eu sempre trago esse assunto à tona aqui, porque essa questão de discussão sobre tensão de modo comum nós ainda não havíamos feito com detalhes na disciplina, e é um ponto bastante abordado para quem quiser utilizar conversores, aplicar inversores de frequência em motores, em especial no nosso caso aqui para conversores multiníveis, que é o foco da disciplina. Então aqui só algumas conclusões, baseado no que eu falei. Então, com a inclusão desse transformador, né, a tensão de modo comum ela continua sendo gerado pelo inversor, continua sendo gerado, mas com a inclusão desse transformador, a gente distribui essa tensão de modo comum entre a capacitância da máquina e a capacitância do transformador. Mas como a capacitância do motor ela é muito maior, ou seja, a impedância de modo comum associada a esse capacitor é muito maior do que a capacitância do transformador, a tensão de modo comum e, consequentemente, os efeitos que ela traz, ela é transferida mais para o transformador do que para o motor. Mas, como eu disse, os problemas que essa tensão de modo comum traz para o motor são mais significativos do que para o transformador. Já visto ali que nós temos peças móveis, rolamentos, né, os mancais, que são danificados com uma tensão de modo comum, uma corrente, essa parasita, circulando por tempos significativos, por valores significativos, começa a danificar com mais importância do que nessa corrente parasita circulando pelo transformador. Não é um problema tão grave quanto no motor. Bom, pessoal, dito isso, vejam, então, eu apresentei inicialmente uma introdução para mostrar alguns aspectos gerais associados a sistemas de acionamento. Discutimos também a estrutura básica que um sistema de acionamento deve possuir, ou seja, retificador, barramento, conversor, necessidade ou não de transformador, certo? Falamos sobre essa questão de tensão de modo comum em sistema de acionamento. Por que eu falei isso? Porque isso é muito citado em trabalhos de conversores multiníveis aplicado a máquinas. A partir de agora, e eu acho que esse é um dos principais pontos dessa e das próximas aulas sobre aplicação, eu vou mostrar para vocês algumas topologias comerciais, alguns produtos comerciais que fazem uso de configurações multiníveis empregados em sistemas de acionamento em média tensão. Tá?
O meu objetivo aqui não é mostrar para vocês todas as topologias multiníveis ou todos os produtos comerciais que usam conversores multiníveis em sistemas de acionamento de máquinas. É mostrar algumas topologias e demonstrar, não, essas topologias têm aplicabilidade, tá? Então aqui, num primeiro momento, eu apresento para vocês, retirado de um livro agora recente de 2018 sobre conversores multiníveis modulares. Os autores apresentam uma tabela destacando algumas topologias que têm sido empregadas, apresentando quais empresas têm utilizado, têm empregado essas topologias, também os modelos, faixa de potência, tensão e quais semicondutores têm sido empregados, tá? Eu não vou me deter a muitos detalhes aqui, porque eu vou mostrar algumas configurações posteriormente. Só vou destacar o seguinte, que nessa tabela, os autores, eles citam 6 topologias distintas, tá? O conversor NPC, com diodos de grampeamento 3 níveis, é um dos conversores mais empregados. Vejam aqui que são citadas 5 empresas que fazem uso desse conversor com diodos de grampeamento 3 níveis. O conversor ANPC tem sido utilizado, tá? O conversor ANPC tem sido utilizado. Conversor com capacitores de grampeamento 4 níveis, ele já foi fabricado, hoje não é mais, mas também já foi utilizado. O conversor CHB aqui é o conversor cascata, um conversor com células de bridge em cascata, tem sido bastante empregado também por diferentes empresas. O conversor, ele é um conversor, ele chama aqui de 5 níveis HNPC. É um conversor 5 níveis que faz uso de células monofásicas baseada no conversor NPC. Eu vou mostrar posteriormente, também tem sido utilizado. E nos últimos anos, o próprio conversor multinível modular também passou a ser utilizado. Então, veja aqui, eu estou apresentando de 5 a 6 configurações que têm sido utilizadas por diversas empresas em diferentes níveis de tensão e potência e também usando semicondutores distintos. Então, no decorrer da aula de hoje, eu vou apresentar alguns desses modelos descritos aqui, não todos, até porque senão fica muito maçante, de diferentes empresas e vou destacar algumas particularidades desses modelos, tá ok? Então aqui, eu seleciono algumas empresas, sem motivo nenhum, simplesmente por ter essas informações, né? Então não existe preferência de alguma empresa, de algum modelo em relação a isso, e não é o foco aqui. Eu não estou comparando nenhum modelo, não estou comparando nenhuma empresa, só mostrando algumas características em função de algumas informações disponibilizadas. Então aqui eu tenho um modelo da empresa ABB, tá? É um modelo chamado ACS1000 ou ACS1000i, depende de alguns opcionais. Então aqui eu cito tensões de motor, né? Então, qual é o nível de tensão que esses conversores são aplicados? Então, é tensão de saída aplicada no motor, tensão de linha. Então, na faixa de 2,3 kV a 4,16 kV. Vejo aqui são chamadas média tensão, acima de 1000 volts, tá? Dentro daquela faixa de tensão que eu falei, que é as faixas mais usuais. Potência também, são potências dentro daquela faixa usual. Nível inferior na faixa de 300 kW até 5 MW. Esse conversor aqui utilizado, o inversor é o NPC 3 níveis na fase, o que resulta 5 níveis na linha. Esses modelos fazem uso de IGCTs, que são similares, vamos assim dizer, têm características similares a GTOs, mas tem o gate integrado, são interruptores que foram concebidos pela própria ABB. E como retificador, as topologias que são empregadas são retificadores não controlados de 12 pulsos ou 24 pulsos. Como eu falei, fazem uso aqui do transformador, aproveita o transformador também para implementar esse retificador aqui não controlado de multipulso para redução da distorção harmônica da corrente que é drenada da rede. Então essas são características gerais desse modelo. Aqui apresento um diagrama esquemático fornecido pela própria empresa. Então, dá para verificar aqui essa questão
de um braço do inversor. Vejam que é o inversor NPC, esse é o símbolo utilizado para o IGCT. Esse IGCT, ele tem uma característica na sua comutação, no caso de um curto-circuito, ele abre também, então vocês podem, se alguém for ler algum desses manual ou um prospecto desse tipo de modelo que faz uso do IGCT, eles chamam de topologias fuseless, sem fusíveis, porque o próprio IGCT pode ser utilizado, claro, dependendo de algumas especificações, com uma característica de fusível, ou seja, só que ele abre, ele não queima, ele abre no caso de um curto-circuito. Então vejo aqui que tem dois IGCTs em série aqui com esse caminho de potência, pensando nessa característica de fuseless. Tá? Então aqui nesse material é mostrado o transformador de entrada, que é utilizado, que juntamente com o retificador a diodos forma essa característica de retificador multipulso na entrada. Tá? Então aqui é um diagrama esquemático fornecido pela própria empresa. Aqui é uma foto também fornecida pela empresa desse modelo, sendo nesse caso específico refrigerado a ar. Então aqui tem uma parte do gabinete. Essa figura aqui pode ser antiga, de repente não seja mais exatamente essa versão, tá, pessoal? Não estou preocupado com essa questão aí. Mas então tem uma parte do gabinete associada ao inversor, com os IGCTs sendo utilizados como semicondutores de potência. Utiliza aqui um filtro de saída também na saída do gabinete. Como eu falei, ele é refrigerado a ar, tem uma parte associada ao retificador multipulso, e no gabinete aqui também tem a parte de controle que não está sendo mostrada, cuja comunicação é feita com fibra ótica, só para nível de ilustração. Outro modelo que eu apresento da BB, eu tentei assim botar modelos de empresas diferentes e também que utilizam topologias diferentes. Então, eu tento não repetir modelos de empresas diferentes que utilizam a mesma topologia. Mas várias empresas, como eu já disse anteriormente, fazem uso do conversor NPC 3 níveis para acionamento de máquinas. Então, aquela primeira tabela que eu apresentei anteriormente cita algumas dessas empresas, alguns desses modelos que fazem uso do conversor NPC. Dito isso, eu apresento outro modelo, o ACS 5000 da BB. Vejo que já é utilizado para níveis de tensão maiores, certo? Até 13,8 kV. Potência também são potências maiores, de 2 megawatts até 36 megawatts. E a topologia do inversor aqui ela é diferente. Ela utiliza NPC ponte completa 5 níveis. Ou seja, eu gero 5 níveis na fase, que gera 9 níveis na linha. E o NPC, a estrutura do NPC, quando eu falo, tem que cuidar que em alguns materiais fala de NPC 5 níveis. Só tem que cuidar que um NPC monofásico 5 níveis, meia ponte, é diferente do NPC ponte completa 5 níveis. E muitas vezes isso não está bem destacado, tá? Então eu vou mostrar essa diferença, o que significa esse NPC ponte completa 5 níveis nos próximos slides. Essa topologia também utiliza IGCTs como semicondutor, e o retificador aqui é um retificador não controlado, segundo o prospecto de 36 pulsos, eu vou falar um pouquinho depois que não é bem assim. Então está aqui a estrutura esquemática desse conversor, desse modelo. Vejam que ele vai ter aqui, cada fase é composto por um NPC ponte completa de 5 níveis. Eu vou ir para o próximo slide e mostrar o que é esse bloco aqui. Cada bloco daqueles tem uma estrutura full bridge ponte completa, onde cada braço é um NPC 3 níveis. Então vejam, ele é em cada fase 5 níveis, porque gera 5 níveis de tensão na fase, mas são uma célula full bridge para cada fase, sendo que cada célula full bridge gera 5 níveis e cada braço dessa célula é um NPC. Então vejam que isso aqui gera 5 níveis. Alguns autores chamam essa estrutura de NPC 5 níveis. Eu não chamo essa estrutura de NPC 5 níveis.
Um NPC 5 níveis teria que ter mais chaves nesse braço principal, mais caminhos de diodo grampeamento. Nós vimos uma estrutura NPC de 5 níveis lá na primeira aula sobre conversor com diodo de grampeamento. Só que daí eu tenho uma estrutura meia ponte, uma estrutura NPC 5 níveis, eu tenho 3 braços 5 níveis que estão compartilhados no mesmo barramento CC. Não é o caso aqui, eu tenho cada célula, vejo que cada célula full bridge 5 níveis está associado a um barramento dedicado. Então eu gosto de chamar bem a atenção isso. Nem sempre comercialmente se chama a topologia de forma correta, entra muita questão de marketing aí no meio, né? Então a questão técnica muitas vezes não está associado ao que se conversa, marketing comercial, ao que normalmente é adotado do ponto de vista acadêmico. Então aqui são NPCs 5 níveis, mas em estruturas ponte completa, ou seja, fazem o uso de braços de NPC 3 níveis, tá? Outra questão importante, vejo então que cada barramento está associado a um retificador isolado. E esse retificador, da forma como a empresa implementa, ela tem para cada retificador aqui um 12 pulsos. Então eu tenho um 12 pulsos para esse barramento, para o primeiro barramento, eu tenho um 12 pulsos para o barramento da segunda fase, e da mesma forma para a terceira fase. Eu tenho 12 pulsos para cada fase. Comercialmente, como marketing, está se adotando como um retificador 36 pulsos, mas não é. Esse conversor, ele é um retificador 12 pulsos, tá? Como eu estou alimentando um retificador 12 pulsos para cada fase, isso não representa um 36 pulsos, e sim, ele é um 12 pulsos, tá ok? Então, aqui uma questão também que não está adequada na nomenclatura usada nesse material. Eu deixei de propósito aqui, porque é o que é citado nos prospectos e o que acontece efetivamente na prática. Então, aqui eu vou retomando essa topologia. Então, a topologia ela é diferente em relação àquele outro modelo. Lá utiliza 3 braços meia ponte de NPC 3 níveis, gerando 3 níveis na fase, 5 níveis na linha, sendo que essa estrutura agora utiliza 3 estruturas ponte completa, uma para cada fase, sendo que cada braço da ponte completa é um NPC 3 níveis, como consequência gera na fase 5 níveis, na linha 9 níveis. Outro modelo da BB, que eu cito aqui, é o ACS 2000. Níveis de tensão aqui dentro dessa faixa de média tensão, de 4 kV a 6,9 kV. Níveis de potência também dentro daquela faixa que é considerada a faixa que mais tem sistemas instalados de 1 a 4 megawatts, mais ou menos isso. Topologia do inversor, vejo que agora é a topologia chamada de ANPC, 5 níveis, ou seja, usa uma estrutura de Active Neutral Point Clamped, o grampeamento é ativo do ponto neutro. Outra diferença, faz uso de IGBTs ao invés de GCTs, e com o retificador tem 2 opções, ou é não controlado a diodo de 24 pulsos, ou é um retificador controlado, regenerativo, ou seja, ele permite operar tanto do fluxo de potência da rede para o motor, quanto do motor para a rede, tá? E nesse caso específico, não teria necessidade de usar transformador. Então aqui eu mostro, num primeiro momento, segundo o material da própria empresa, o que seria a estrutura de um conversor NPC convencional de 3 níveis, e o que os autores aqui, o que a empresa emprega é essa topologia que a gente já viu em aula, na aula de topologias híbridas, que é um ANPC, chamado de ANPC 5 níveis, tá? O que acontece aqui, vejam que existe uma estrutura, ele é um conversor que eu considero um conversor híbrido, porque ele utiliza, além de uma estrutura com ponto neutro grampeado ativamente, ou seja, similar a um ANPC 3 níveis, se adiciona mais uma célula aqui na saída que faz uso de um capacitor flutuante. Ou seja, é uma topologia híbrida que nós já estudamos, que usa conceito de ANPC e Flying Capacitor. Então, essa topologia tem sido empregada comercialmente por essa empresa.
Aqui é um outro diagrama desse mesmo conversor, só para ilustrar essa característica que tem conceitos aqui de ANPC, que grampeia o ponto central, e também tem conceito desse flying capacitor. Uma questão importante que nós já discutimos na respectiva aula, que essas chaves aqui, ou mais externas, tanto em cima quanto embaixo, além das chaves que fazem o grampeamento ativo, elas são submetidas ao dobro da tensão em relação a essas chaves mais internas. Então, devido a isso, é que a empresa aqui decidiu usar 2 chaves em série para cada uma dessas chaves, que são submetidas ao dobro de tensão. Prefere trabalhar com modelos de chaves idênticos, mas, nesse caso, com chaves aqui, 2 chaves em séries para esses interruptores. Aqui alguns resultados, só para ilustrar a operação desse sistema de acionamento. Na figura de cima são mostradas a tensão e a corrente na entrada do sistema de acionamento, para mostrar que a distorção harmônica da corrente é bem baixa, ou seja, tem um fator de potência elevado. E aqui na figura de baixo é a tensão aplicada ao sistema, ao motor, para mostrar que gera uma forma de onda de alta qualidade, 9 níveis, o que reduz a distorção harmônica da corrente que é consumida pelo motor. Indo para a quarta topologia, agora uma topologia fabricada pela empresa Siemens. Tá? É um modelo atualmente chamado de Cynamics, eu acredito, Perfect Harmony, GH180. É um inversor que ele tem uma faixa de tensão mais elevada, até 11 kV, potência também elevada, quase 50 MVA. Tá? E o que tem de diferente do aspecto topológico? Ela utiliza o conversor em cascata, células H-bridge em cascata. O número de células que vai ser conectado em série depende da tensão do motor. Quanto maior a tensão, aqui que vai ser aplicada ao motor, maior o número de células, com o objetivo de utilizar IGBTs de baixa tensão. Quando falo IGBTs de baixa tensão aqui, por exemplo, 1.200 ou 1.700 volts. Tá? E essa estrutura, uma vez que o conversor com células H-bridge em cascata obrigatoriamente demanda fontes de tensão isoladas, nós precisamos do transformador. Então aqui é obrigatório o uso do transformador, e ele já aproveita esse transformador para utilizar como retificador multipulso no mínimo de 18 pulsos. Esse modelo, ele foi inicialmente fabricado, patenteado por uma empresa americana chamada Robicon. E essa empresa Robicon, ela foi posteriormente adquirida pela Siemens. Tá? Então hoje ela é Siemens, mas anteriormente era a Robicon, que utilizava essa nomenclatura de Perfect Harmony. Então eles mantiveram por bastante tempo essa nomenclatura, agora que eles estão modificando um pouco aí, eu acredito, por alguma questão comercial. Mas é um drive que tem uma boa saída, né? Diversos sistemas de acionamento no país fazem uso, inclusive, desse sistema de acionamento, tá? Então, esse material, por exemplo, que eu estou mostrando aqui, essas figuras, eu retirei no material mais antigo, da própria Robicon, certo? Que era um material que eu já tinha, que ilustra bem a configuração dessa topologia. Então, aqui, por exemplo, para uma topologia, para um drive, para um motor de 4.160 volts, não sei se ainda é exatamente esse número de células, mas nesse material que eu tenho era esse número de células. Eram utilizados 4 células de potência por fase, onde a célula de potência corresponde a um conversor full bridge, como inversor, e um retificador não controlado a diodos. Né? Então, cada retificador não controlado a diodos é alimentado por um enrolamento secundário trifásico, e esses enrolamentos estão defasados entre si, de forma a obter um retificador multipulso e reduzir a distorção harmônica da corrente de entrada. Por exemplo, se fosse trabalhar com tensões maiores, se aumenta o número de células, com o objetivo de utilizar semicondutores e IGBTs de baixa tensão aqui. Então, o número de células não é definido em função do número de níveis que se deseja, ou da distorção harmônica que se deseja. O número de células está associado com os semicondutores que se deseja utilizar nas células de potência.
Então, quanto maior for a tensão de saída, maior for a tensão aplicada no motor, maior o número de células. Isso traz uma modularidade muito grande na confecção, na fabricação desse tipo de conversor. Um outro modelo também da Siemens, a nomenclatura é muito similar, só o código é diferente, o código GH150, ele faz uso de conversor multinível modular para o acionamento de máquinas. Dentre as topologias que eu apresentei hoje, é a topologia mais recente utilizada para acionamento de máquinas. Então, nesse caso, as tensões do motor também são significativas, até 11 kV. Potência, também uma potência significativa, mínima de 4 MVA até 47 MVA. Esse conversor multinível modular fica entre 28 e 48 células de potência, veja que o número de células é maior. Também faz uso de GBTs de baixa tensão e também faz uso de retificadores não controlado multipulso. Vejam que desses modelos, poucos modelos que eu apresentei, a maioria faz uso de retificadores multipulso ou possui um opcional de retificador multipulso. Aqui só uma figura ilustrativa para mostrar. Então aqui, ó, em azul é o lado da rede, em um amarelo aqui, o lado do motor. Então nós temos um retificador multipulso que extrai energia da rede. Vejo que o conversor multinível modular, as células de potência não precisam ser alimentadas por fontes de tensão, essa é uma vantagem, eu preciso ter um único barramento CC. Então, facilita o projeto do estágio de entrada, do estágio retificador. Esse único barramento de alta tensão, pela operação do conversor multinível modular, ele é dividido entre as células de potência e gera uma forma de onda aqui na saída de alta qualidade para alimentar esse motor. Então, é uma estrutura que recentemente também tem sido utilizada para acionamento de máquinas. Para ilustrar também uma empresa nacional, né, a WEG também tem fabricado sistemas de acionamento de média tensão, então eu cito um dos modelos deles, que tem para diferentes níveis de tensão, de média, 2.3 até 6.9 kV, potência, esses dados não são tão atuais, pode ter pequenas diferenças aqui, de 6 MVA até 6 MVA, topologias tem duas, NPC 3 níveis e 5 níveis, não está tão claro aqui, mas eu acredito que esse NPC 5 níveis também sejam estruturas monofásicas em ponte completa para cada fase do inversor, como eu mostrei anteriormente, mas do ponto de vista comercial não fica claro qual é a estrutura, eu acredito que seja aquela similar àquela topologia que eu mostrei anteriormente, mas vejam que nesse modelo faz uso de conversores com ponto neutro grampeado. IGBTs aqui são IGBTs já não de baixa tensão, não sei se dizer de média tensão, 3,3 kV, até 6,5 kV, em algumas informações que eu encontrei. E retificador também, retificador não controlado de 12 pulsos. Ou tem a opção para mais pulsos também. Então, aqui um diagrama esquemático, né, desse sistema de acionamento. Né, tem toda a parte de conexão, transformador a seco aqui para fazer todas as funções do transformador, inclusive retificador multipulso, 12 pulsos, mais especificamente nesse exemplo. E aqui está o gabinete do conversor, onde tem o retificador, o barramento CC e uma perna desse inversor NPC. Para finalizar essas informações que eu estou trazendo para vocês sobre algumas topologias, sobre algumas configurações comerciais que estão sendo empregadas em sistemas de acionamento de média tensão, essa é uma tabela apresentada nessa referência 2, é uma referência bastante interessante, tanto a referência 1 quanto a referência 2 fazem uma espécie de revisão sobre sistemas de acionamento em média tensão. Aconselho fortemente a vocês lerem esses materiais. Essa tabela faz um grande compilado, principalmente do uso de semicondutores que são empregados nesses sistemas de acionamento de alta potência. E aí nós temos diversos tipos, passando pelos diodo, tiristor, GTO, IGCT, até IGBT de baixa e média e alta tensão.
Então, vejo que os níveis de corrente, aparece aqui, nessa tabela, os níveis de tensão e corrente que têm sido empregados nessas estruturas, né? Algumas características, como alta potência, confiabilidade, né? E alguns conversores que esses semicondutores têm sido empregados, tá? Diodo, por exemplo, tem sido muito empregado em retificadores multipulso. Tiristores, apesar, vejam só, eu não falei aqui porque não é o foco da aula, mas outras estruturas que têm sido empregadas em sistemas de acionamento de alta potência são, por exemplo, conversores alimentados em corrente. Ainda tem empresas, modelos, para potência extremamente elevada, centenas de MVA, pode-se encontrar conversores alimentados em corrente. Então, aqui são os LCI. Então, tiristores também são empregados para níveis de corrente muito elevados e de potência nesse tipo de aplicação. GTO, né, é um componente que tem sido utilizado, já foi mais utilizado, tem sido substituído nos últimos tempos, para conversores, por exemplo, NPC. Já falei aqui em diversos slides do uso do IGCT ou similares e do IGBT, né, por diferentes empresas, como por exemplo aqui o IGCT da BB, ou o IGBT aqui da Infineon, para aplicações em inúmeros conversores, NPC, ANPC, conversor em cascata e assim por diante. Então essa tabela mostra também, acho interessante, essa tabela mostra a gama de semicondutores que têm sido empregados para sistemas de acionamento em média tensão. Isso está mudando, pessoal, tá? Isso muda, isso é dinâmico. Essa referência 2 é do início dessa última década, e nós temos a tecnologia de semicondutores evolui constantemente. Por exemplo, agora, para esse nível de tensão, interruptores de silicon carbide, acredito que vão tomar espaço, ou estão tomando espaço. Então, essa é uma questão importante. Então, vocês têm que cuidar, principalmente quando se fala em dispositivos semicondutores, a questão temporal e as tecnologias que estão em desenvolvimento. Então, para finalizar, eu mostro aqui algumas referências importantes aqui. Então, aqui eu cito 2 trabalhos que eu falei que fazem uma revisão focadas em sistemas de acionamento. A referência 3 também faz isso, mas já é uma referência mais antiga, 2007. A referência 4 e 6 são livros que trazem também alguma informação sobre drives de alta potência, e aqui especificamente esse livro 6 sobre conversores multiníveis modulares. Referência 5 é uma referência, como eu já falei, bem antiga, mas que traz alguns dados interessantes, alguma percepção, tanto dos usuários quanto fabricantes de drives de média tensão, mas isso foi lá em meados da década de 90, mas acho que é uma leitura interessante também. E, posteriormente, eu apresento alguns dados, informações disponibilizadas pelos fabricantes ou catálogos dos fabricantes para balizar aquelas informações que eu apresentei de cada modelo.